Olá a todos, sejam bem-vindos. Esta é mais uma pequena aula do canal de Física da Unifap, a parte voltada para o eletromagnetismo. Estamos dando continuidade à primeira aula, que era sobre análise vetorial. Eu sou o professor Marcelo Siqueira, professor do curso de Licenciatura em Física da Universidade Federal do Amapá. Este é um projeto de extensão e eu espero que ele ajude a comunidade interna e externa da Unifap a desbravar os tópicos principais de eletromagnetismo. Vamos começar? Primeiro, o que a gente vai ver? Uma visão geral sobre sistemas de coordenadas e vamos aprender a converter de coordenadas cartesianas para cilíndricas e depois cartesianas para esféricas, que são as mais importantes. Primeiro, você tem que enxergar que em física você sempre está falando de algum ponto do espaço em cima do qual você calcula propriedades. Um ponto no espaço, na nossa realidade palpável tridimensional, não estamos falando de relatividade nem de teorias mais avançadas aqui, tá? Então estamos no âmbito do eletromagnetismo clássico e neste âmbito o espaço é tridimensional. Pensando nisso, eu tenho três principais sistemas de orientação. Eles são os principais, se destacam porque eles oferecem a maior simetria possível para praticar o eletromagnetismo clássico. Primeiro é o cartesiano, que você localiza um ponto pelas coordenadas x, y, z. O segundo é o cilíndrico, em que você localiza um ponto através das coordenadas r, φ, z. O terceiro é o sistema esférico, em que você localiza um ponto pelas coordenadas r, θ e φ. Se você olhar para a figura, o sistema de coordenadas cartesianos tem simetria retangular porque ao você juntar as coordenadas x, y e z em relação a uma origem, você consegue facilmente montar uma forma retangular aqui. É diferente do sistema cilíndrico, porque no sistema cilíndrico o eixo z passa a servir como um eixo de rotação. E essa rotação ela é mensurada pelo ângulo θ, o ângulo azimutal nosso aqui, e além desse eixo de rotação, que ele vai servir também para definir uma altura, e do ângulo de rotação em torno desse eixo em relação ao eixo x cartesiano, você precisa também da distância até o eixo de rotação, que nesse caso é o rzinho. Então esse ponto aqui do espaço ele tem coordenadas r, θ, z. Chamei de φ aqui, não importa, depende da nomenclatura. Vai depender muito do livro que você vai adotar. Beleza? Aqui, por exemplo, você tem um sistema de coordenadas esférico. Nesse sistema de coordenadas você vai precisar, além da distância até a origem, cuidado, é diferente do cilíndrico, que é a distância até o eixo de rotação. É a distância até a origem, o ângulo azimutal, digamos, é o que passa aqui na linha do Equador, o ângulo polar, o ângulo que sai do polo norte e vai até o polo sul. É assim que você localiza um ponto no espaço univocamente no sistema esférico. Bom, a primeira coisa que você tem que saber para poder converter de um sistema para o outro é encontrar essas relações através da geometria da figura. Se eu quero converter de cartesianas para cilíndricas, volta na figura anterior e tenta encontrar geometricamente essas relações. Aqui tem um pequeno erro, vamos corrigir aqui, só um momento. Aqui é y. Vamos lá. Então tá aqui. Tá? Tem aqui y igual a r seno θ, x igual a r cosseno, y igual a r seno φ, x igual a r cosseno φ, o z mantém a forma. Você também encontrará, quando tentar escrever as coordenadas cilíndricas em termos das cartesianas, você vai ser capaz de ver um triângulo retângulo em que tens x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. A tangente do ângulo φ vai ser y sobre x e o z mantém a mesma forma. No geral, tudo que você vai precisar saber é encontrar o operador Nabla
nos diferentes sistemas de coordenadas. Por quê? Porque o Nabla define gradiente, divergência e rotacional. E define também o laplaciano, que vão ser outras entidades que a gente vai estudar mais na frente. São super importantes, têm um conteúdo físico muito grande, uma interpretação muito importante. Elas carregam. Né? Então, se você tem uma função f que depende de coordenadas que eu chamei aqui arbitrariamente de x1, x2 e x3, chamei assim para eu poder, na hora que me der vontade, na hora que for mais conveniente, eu fazer xyz, ou r θφ, ou r θz, quando for importante de fazer isso, eu irei fazer. Se você já estudou cálculo multivariado, é o que se espera de um aluno que está aprendendo eletromagnetismo clássico. A diferencial de uma função dessas três variáveis, a pequena taxa de variação dessa função f vai ser derivada parcial de f em relação a x1, dx1, derivada parcial de f em relação a x2, dx2, derivada parcial de f em relação a x3, dx3. Isso tudo deverá ser igual ao gradiente da função f escalar dr. Lembra do produto escalar que nós falamos? Aula passada, produto escalar? Vamos aplicar agora. Por que eu vou usar essa expressão aqui para encontrar a forma do Nabla? Bom, é muito mais fácil para mim, ao invés de procurar o Nabla diretamente por definições, é muito mais fácil eu saber quem é o dr nas diferentes representações, nos diferentes sistemas de coordenadas. Uma vez que eu possua a forma do dr, eu substituo aqui dentro e vejo qual deve ser o formato do gradiente de f para que a igualdade se mantenha. Vai ser assim que a gente vai operar. Tá? Como eu disse, né, tudo que a gente precisa é apenas o nosso dr. Então vamos lá. Para encontrar meu dr, eu tenho que ter noção de que se eu escrevi o x em termos das coordenadas cilíndricas, nessa expressão aqui eu vejo que o meu x ele é uma função das coordenadas r e φ. Então, quando eu escrevo dessa forma, eu verifico que o x ele acaba sendo função das coordenadas r e φ, e o y também. O z não tem nenhuma alteração. Então o que vai acontecer? Se eu pegar o dx, agora calculo através de uma diferencial total, vai ser del x del r, dr, mais del x del φ dφ. Calcule essas derivadas parciais e substitua, que você vai concluir que o dx ele é cosseno de φ dr menos r seno de φ dφ. Mesma coisa para o y, né? O y agora, como ele depende de duas variáveis, vai ter que ter uma diferencial total dele aqui. Então meu dy vai ser del y del r dr mais del y del φ dφ. Isso tudo será igual a seno de φ dr mais r cosseno de φ dφ. Bom, como o z não altera de cartesiana para cilíndrica, dz vai ser a mesma coisa. Então o que eu faço? Eu sei que o meu elemento dr em coordenadas cartesianas ele é dxi mais dyj mais dzk. O que eu vou fazer? Eu vou substituir o dx que eu encontrei aqui, nesse lugar aqui. Vou substituir o meu dy que eu encontrei aqui, vou colocar aqui, dz não se mexe. Então o que vamos ter? Quando eu substituo bonitinho, vai ficar com essa cara bem aqui, certo? Beleza? Bom, quando substituir, eu aconselho a colocar em evidência os elementos dr, dθ e dφ. Por quê? Porque são as coordenadas que definem o sistema cilíndrico, né? Então, nada mais justo do que eu reorganizar essa expressão de tal forma que as coloque em evidência. Se eu fizer isso aqui bonitinho, eu vejo que eu tenho cosseno de φi mais seno de φj dr mais, coloco com R em evidência, menos seno de φi mais cosseno de φj dφ, mais o meu dzk que eu não mexi. Observem que esses dois caras bem aqui, ó, esse e esse, são vetores unitários, como vamos falar já já. Esse aqui está na direção positiva do i e esse aqui na direção positiva do j. Esse outro vetor está na direção negativa do i e na direção positiva do j. Vamos ver?
Aquele primeiro eu vou chamar de R chapéu, porque se você for olhar, ele está na direção que é do radial, né? A direção que parte do eixo de rotação para frente. Direção da coordenada R. Então, vou chamar de R chapéu. Observa que esse cara aqui é um vetor unitário, porque se eu fizer o produto escalar dele com ele mesmo, vai dar 1. Tá? Por exemplo, se eu fizer o produto escalar dele com ele mesmo, vai aparecer cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Isso é uma identidade trigonométrica fundamental. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. A mesma coisa se você fizer aqui, ó, φ chapéu com φ chapéu vai dar igual a 1, pelo mesmo motivo. E eu ainda vejo mais, eu vejo que esses dois vetores são ortogonais entre si. Faça o produto escalar entre eles, vai dar 0. Observe que o φ chapéu é nada mais nada menos do que a derivada do R chapéu em relação à coordenada φ, e que o R chapéu pode ser escrito como menos a derivada do φ chapéu em relação à coordenada φ. Ok? Se eu usar essas novas definições, meu deslocamento em coordenadas cilíndricas vai ser escrito desta forma. Né? Quer dizer, você veio aqui, usou as definições novas, substituiu. Então o teu dr está nessa forma aqui da equação 5. Substitua agora na definição de diferencial total. Agora a minha coordenada x1 vai ser r, a x2 vai ser φ e a x3 vai ser z. Esse lado aqui tu não mexe. Gradiente de f, eu quero descobrir quem é. Escalar, coloco esse meu novo vetor aqui. E aí eu tenho que ver que o gradiente é um vetor, ele tem que ter 3 componentes. Ele deve ser tal que, quando eu fizer a aplicação das suas componentes aqui, eu mantenha esse lado da equação igual. E aí, se você comparar os dois lados da equação e respeitar o produto escalar, você vai concluir que o gradiente só pode ter esse formato aqui, para que seja respeitada a forma da diferencial total. Então, o operador nabla é dado por essa expressão. Fácil, não? Vamos ver então para coordenadas esféricas. Bom, você vai ter que olhar no desenho para chegar nisso daqui, tá? É um pouco de geometria que você vai ter que desenvolver para concluir que o x escrito em termos das coordenadas esféricas é dessa forma, o y é dessa forma e o z é dessa forma. Se você olhar, o x é uma função de r, de θ e de φ. Então, se eu pegar o dx, eu vou ter que ter o dx vai ser igual a seno de θ, cosseno de φ é justamente a derivada parcial do x em relação a r, dr, mais derivada parcial do x em relação a θ, dθ, mais a derivada parcial do x em relação a φ, dφ. Já multipliquei por i por causa que eu estou usando um pouquinho de malandragem para facilitar meu cálculo, tá? Já vai ficar claro por quê. Vai ficar claro porque eu multipliquei tudo por i logo. I. Tá bom? Mesma coisa eu fiz com o y aqui, ó. dy, derivada parcial de y em relação a r, dr, derivada parcial de y em relação a θ, dθ, derivada parcial de y em relação a φ, dφ, multipliquei a expressão toda por j, meu dz, cosseno de θ, dr, derivada parcial do z em relação a r, menos derivada parcial do z em relação a θ. Todo mundo multiplicado por k. Por que eu multipliquei por i a de cima, por j do meio e por k de baixo? Porque quando eu somar dxi mais dyj mais dzk, isso me define o dr. Esse mais esse mais esse é o dr. E aí eu somo. Vai ficar muito bagunçado. Quando você efetuar essa soma bem aqui de todos, coloque em evidência os elementos de deslocamentos diferenciais nas coordenadas novas, nas coordenadas que são do sistema esférico, que é o dr, dθ e dφ. Se você fizer isso, vai conseguir definir um arranjo desta forma bem aqui. Eu coloco dessa forma porque, se você for ver,
Esse cara aqui é um vetor na direção positiva do I, positiva do J, positiva do K. É justamente a direção do R. Esse cara aqui é positivo no I, positivo no J, negativo no K. É a direção de crescimento da variável θ. Esse daqui é negativo no I, positivo no J. Vai ser o meu φ-chapéu igualzinho lá nas coordenadas cilíndricas. Tá? Então, vamos definir aqui. R-chapéu tem esse formato. θ-chapéu tem esse outro formato aqui. E o φ-chapéu tem esse outro formato. Estão escritos em termos das coordenadas, quer dizer, os vetores de base da base esférica estão escritos como combinação linear dos vetores da base cartesiana. Você pode sintetizar isso tudo numa matriz. Essas matrizes aqui são fundamentais, aparecem muito em física, matemática, né? São matrizes de transformação, aparecem como matrizes de rotação se tiver um aqui, mas não importa muito, né? Isso aqui é a matriz de transformação. Essa equação 12 ela te diz o seguinte: essa matriz, se ela fosse um operador, quando ela atua nos versores da base cartesiana, eles o transformam nos versores da base esférica. Uma forma de você ler a equação 12. É interessante colocar para termos de didática, né, termos de informação. Posso deixar como exercício, você pega as definições anteriores, os versores da base esférica, e demonstre que R com R, escalar com R é igual a θ escalar com θ, que é igual a φ escalar com φ é igual a 1. Quer dizer, se eles forem iguais é 1, se forem diferentes dá 0. A gente diz que o R θ φ formam uma base ortogonal, porque quando são diferentes dá 0, e normalizada, porque quando são iguais dá 1. A gente chama isso de uma base ortonormal. Se você usar essas definições, o elemento de deslocamento em coordenadas esféricas vai ter essa forma. Quer dizer, dr é igual a dr r-chapéu mais r dθ, θ-chapéu mais r seno de θ dφ, φ-chapéu. Substitua isso na definição de diferencial total. Agora as coordenadas x1, x2, x3 vão ser r, θ e φ. Quando você substitui o dr na definição de diferencial total, tem que buscar a forma do gradiente de f que respeite essa igualdade. Se você comparar para essa igualdade ser válida, essa é a expressão do gradiente. Gradiente de f em coordenadas esféricas. Com isso, o teu operador nabla ele tem este formato aqui em coordenadas esféricas. Espero que tenha ficado claro. A bateria do laptop está ficando baixa, mas não faz mal. Espero que tenham gostado. Agradecimentos ao curso de Física da Unifap e à Universidade Federal do Amapá. Este foi mais um vídeo do canal da Física. Espero ter ajudado. Até a próxima.